Olá, começa agora mais uma edição do Agora TV. Hoje nós vamos entrevistar o especialista em energias, Jean Paul Prats, que é presidente do Sindicato das Empresas de Energia do Rio Grande do Norte e presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Alex. É um prazer estar aqui com você. Jean, começo essa entrevista com uma curiosidade. Por que os mercados oscilaram tanto na sua avaliação nesse momento de crise política, sinalizando para muitos ser a favor ou contra, por exemplo, o impeachment da presidente Dilma Rousseff? Alex, é extremamente importante para um investidor, né? Tanto um investidor de longo prazo, um investidor de grande quantidades, né? De grande escala, quanto para aquele investidor que especula, né? Especula no bom senso, né? De comprar ações de empresas, que trabalha com a realidade macro e microeconômica de um país ou de vários países. Evidentemente o direcionamento político, né? E a capacidade que um governante tem, né? De governar. Né? E de fato, até um pouco antes da eleição, isso não vem só da eleição para cá, o ano de 2014, pouca gente menciona, mas já foi um ano um pouco sinalizador, porque nós tivemos a Copa, que meio que salvou um pouco para alguns a situação, para outros não, para outros foi pior, né? E depois tivemos eleição. Então já se anunciava, quando começou 2014, que seria um ano meio perdido, já meio diferente, se não perdido, pelo menos diferente, atípico. Né? E houve também várias já movimentações políticas, midiáticas, contra a favor de governo. Quem fizer um pouquinho de esforço vai se lembrar do movimento Não Vai Ter Copa, e depois teve Copa, foi bem sucedida de uma certa forma, fora o 7-1 no futebol, né? Mas o resto, em termos de estrutura, de incidentes e coisas que poderiam ter acontecido com aquele grande número de pessoas que veio ao Brasil, até que nos saímos bem. Né? E depois teve a eleição. A eleição, por sua vez, também foi um cenário muito, que a gente chama um close call, né? Um empate, quase um empate técnico ali no photochart. Isso, como dizem outros, separou o país, cindiu o país em uma espécie de um fla-flu, né? Que é uma expressão recorrente agora. E esse fla-flu vem justamente se multiplicando aí em várias frentes e, claro, afeta a economia, porque não só existe uma dicotomia, por exemplo, quando a presidente Dilma assume e abraça uma agenda mais conservadora, e aí há um contrassenso, é como uma pessoa que canhota escreveu com a mão direita, né? Então começa já um negócio meio torto ali, teoricamente para agradar certos setores, para arrefecer determinados ânimos, mas que acaba com a figura do ministro Levi não conseguindo esse sucesso, nem agradar nem a quem pugnava por aquele tipo de política, e menos ainda pelos que elegeram massivamente a presidente Dilma e que estavam do outro lado com outros planos, ou planos menos ortodoxos, digamos assim, do ponto de vista macroeconômico, e até mais voltados para uma atuação do Estado maior. Então, todo esse debate que existe, Estado pequeno, Estado grande, estatismo versus privatismo, enfim. E Dilma, no segundo mandato, não conseguiu sequer nortear essa questão. Conseguiu colocar alguns elementos, alguns ministros de um lado e alguns ministros do outro, tentar compor uma situação, e logo em seguida, quando começou a sair um pouco desse dilema, né, que nem chegou a sair, entrou uma crise política extremamente severa, que foi toda essa questão de contestação, começando com uma investigação, evidentemente uma investigação necessária, correta, legítima, que foi do Lava Jato desde o início, mas que depois também passou a se misturar num cenário político de fla-flu, né? Começou a haver determinadas investigações um pouco mais aprofundadas de um lado, um pouco menos de outro, determinadas delações que saem mais de um lado, não saem de outro, enfim, essa situação toda se misturou. Para quem está do lado de fora investindo, quem está do lado de dentro, né, de fato, investindo fora da política, mas dentro da economia, né, isso é um cenário de sinal amarelo. Né? E quando chega numa situação dessa, como nós estamos agora, mais recente, que é quase o final aí de um processo, para entrar num outro que também tem um grau de incerteza, porque é um governo interino, né, não sabe, vai levar 180 dias pelo menos, né, ou até 180 dias, mas depois qual é o resultado disso, aí você tem uma fase de sinal vermelho, que essa é muito grave, porque é como nós estamos agora. A maior parte das pessoas com que se conversa diz, olha, eu segurei as pontas, estou esperando para ver o que acontece,
que o novo governo ou o governo interino anuncia, quanto tempo ele vai durar, como vai ser a reação do outro lado, né, dos partidários da presidência e da própria legalidade do país, né, como é que vai se comportar o processo do julgamento da presidente, que a presidente não foi julgada até agora. Houve admissibilidade na Câmara, admissibilidade no Senado deve passar agora, e aí tem um governo que é durante o processo de julgamento dela, que é um processo também político, né, mais político até do que jurídico. Enfim, a economia acaba ficando lateralmente a isso, assistindo. Quem está no seu negócio que pode vai levando, os negócios de consumo em geral, os investimentos locais, mas quem vem, como eu disse, com escala maior, com um grau de análise mais de longo prazo, fica um pouco em sobressalto. É natural. Jean, estamos aí na iminência de Dilma efetivamente ao Senado admitir, o Senado admitindo a admissibilidade do impeachment. Dilma vai ser afastada e assume o governo Michel Temer, que terá aí, como o senhor frisou, pelo menos 180, talvez até 180 dias para governar interinamente o país. Na sua visão de quem acompanha os mercados, não apenas de especialista na área energética, mas como quem tem uma visão geral sobre a economia de forma macro, o que é que um governo Michel Temer deve fazer para ajudar o país a encontrar aí novamente os trilhos do desenvolvimento? Há praticamente três grupos, três teses aí, ou vaticínios que as pessoas fazem, né? Tanto especialistas quanto analistas um pouco mais internos às empresas. As impressões que a gente colhe são: há os que acreditam que Temer pode dar um reboot no país, né? Então, recomeçar uma série de coisas. Eu acredito que essa tese é gerar um pouco de expectativa demais para quem é um presidente interino. Eu reforço isso porque a interinidade tem aspectos muito claros, né? Por exemplo, você não pode divergir tremendamente do programa de governo que você foi eleito para implementar. Aí você vai dizer, mas a Dilma desde o início divergiu. Então, ela divergiu já com uma espécie de um consenso, no sentido de que estaria agradando um determinado lado, mas também as medidas que o Lévy tomou também não foram totalmente, radicalmente opostas. Houve aquela questão toda que houve um desgaste em função de tarifas públicas, né? Havia uma série de tarifas públicas a serem repostas, que depois começaram até a ser compensadas. Por exemplo, a tarifa elétrica, que é um caso que a gente conhece bem, foi ao alto e depois começou a baixar, e hoje nós estamos de novo na bandeira verde, né? Então, havia uma intempérie especificamente, além de um processo de eleição política, Copa do Mundo, uma série de consumo, etc., você tinha uma intempérie que era uma seca inédita, de muitos anos, em regiões muito atípicas, até mesmo em São Paulo. Teve aquele quadro todo de seca no São Paulo, no Sudeste, né, somado aos do Nordeste, que já são mais reiterados. Enfim, você tem esse grupo que acredita que, de repente, você pode dar uma propulsão. Tem um grupo mais mediano que diz, não, vai ser uma espécie de colocar as coisas no lugar, parar um pouco, arrefecer um pouco os ânimos dessa questão do Fla-Flu e as pessoas meio que voltarem a um normal para depois haver uma solução, seja a volta do governo de Dilma, já numa outra posição de negociação, já numa outra posição de retorno após um julgamento, seja até uma outra tipo de continuidade, ou até há casos aí provocados pelo judiciário que poderiam até reverter as eleições, enfim, isso tudo é muito incerto, porque hoje em dia a legalidade no Brasil está muito discutível, né? Há muitas coisas aí que aparecem. Agora mesmo houve um cancelamento, depois uma retomada do processo de impeachment, então é uma coisa, um vai e vem muito complicado. E existe gente que vê um cenário temerário, também é uma minoria, né? A maior parte está nesse meio aí. E existe um cenário temerário que seria, por exemplo, você tomar medidas mais radicais, desagradar a um setor mais militante, mais mobilizado, e aí piorar a situação, né? Quer dizer, você tem um número de protestos, bloqueios, greves ou coisas assim, que gerassem até um pouco de deterioração ainda maior do ponto de vista econômico, do ponto de vista até, digamos, político. Então, isso aí realmente esperar e ver a situação até dos próprios componentes do governo, que muitos deles, os que pelo menos são alguns que são aventados, têm situações de investigação também. Levando aí o governo a iniciar muito provavelmente sob fortes questionamentos. É como você tem um time de futebol, você está convocando, você tem lá os seus preferidos, as suas pessoas, e eventualmente eles podem estar impedidos de jogar porque alguém está julgando se eles podem ir a campo ou não.
Antes de terminarmos a entrevista, rapidamente, o senhor teve por trás, nos últimos tempos, da constituição de sindicatos dos setores de energia, eólica e de empresas prestadoras de serviços na área de petróleo. Como foi isso aí e, rapidamente, qual o objetivo que você traz esse trabalho? A gente considera que criou uma boa metodologia para organizar esses setores. Já na experiência do CERN, que é um centro de estratégia empresarial que existe desde 2010, as próprias empresas criaram essa necessidade de se organizar, melhorar e aumentar a sua legitimidade de representação, pelo menos no âmbito do Estado. O CERN passou então a atuar em vários estados, com um centro de pensamento, e o Sindicato das Empresas de Energia foi constituído, começou a constituição em 2012, terminamos o registro sindical agora em 2015, 2016, plena operação. E um sindicato que reúne as empresas de petróleo, não só prestadores de serviço, como produtoras de petróleo do Estado, também passando pela mesma metodologia de organização, de auditoria, de organização interna, de estabelecimento de metas, de bandeiras a se defender. Eu acho que esse processo, ele é um processo que depura, melhora a situação e o ambiente de investimento para o Estado. É uma situação que já existe em alguns outros estados, não é tão comum assim, mas o Rio Grande do Norte acho que pode, a partir já de 2017, aí nós já vamos ter um resultado disso nesses dois setores, eu espero que já bastante relevante. Ok, Jean Paul Prats, presidente do Sindicato de Energia do Estado do Rio Grande do Norte e também presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia. Muito obrigado por sua participação aqui no Agora TV. Obrigado, Alex. Obrigado a todos. Ficamos por aqui. Até a próxima.